paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui mais uma vez, já na nossa quarta lição. E eu quero dizer que para mim é um prazer muito grande ter você aqui no meu canal mais uma vez. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Se você não tem curtido as minhas aulas, curta, para que o meu canal possa chegar ao alcance de outras pessoas. Quero dizer que me sinto muito feliz com o carinho dos irmãos. Somente a eternidade para pagar tanto carinho, os comentários. Que Deus abençoe você grandemente. E eu quero que você fique comigo até no final desta aula e nós vamos aprender bastante a respeito de possessão demoníaca e também sobre a autoridade de Jesus. Hoje, na lição de número 4, nós vamos falar sobre isso, possessão demoníaca e a autoridade de Jesus Cristo sobre os demônios. Nós já aprendemos em aulas anteriores que um cristão verdadeiro, ele não pode ser possuído pelos demônios. Não pode haver possessão na vida de um crente fiel e de que serve a Deus. A palavra de Deus diz que não há nenhuma concórdia entre Cristo e Belial. Não há sociedade entre a luz e as trevas, pois nós somos templos de Deus, nós somos morada do Espírito Santo. Está registrado em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao versículo 18. Nós não podemos profanar o nosso corpo de tal forma que os demônios tenham acesso a ele. Porém, se nós não tivermos totalmente regenerados, eles podem sim agir em nossas vidas. E tem pessoas que infelizmente elas têm dificuldades de se converterem a Cristo, porque elas enfrentam dificuldades com certos pecados. E para que estas pessoas elas sejam libertas, em alguns casos é necessário a expulsão dos demônios. Pois se este controle demoníaco na vida das pessoas não forem aniquilados, a pessoa jamais ela poderá experimentar uma salvação plena e uma salvação completa em Cristo Jesus. Sobre isso nós vamos falar hoje. E eu quero confessar para os irmãos que quando eu era mais jovem, nova ainda, não conhecia Cristo, não servia a Cristo, eu tinha muito medo de filmes que falavam a respeito de possessão demoníaca, de filmes ou seriados que falavam a respeito de exorcismo. Eu já fui ao cinema uma vez e na metade do filme eu saí de tanto medo que eu tive do que os demônios fazem com as pessoas, né? Com casas, com fazendas, com objetos, com animais. E infelizmente milhões de pessoas estão possessas de demônios porque elas não creem, né, no poder libertador que há na palavra de Jesus Cristo. E eu nunca consegui assistir um filme inteiro, né, e nunca gostei, e confesso que ainda eu não gosto. E o que é exorcismo? O que é exorcizar uma pessoa? O exorcismo, diz o dicionário online, que é uma cerimônia ou é um ritual religioso e que são profanadas palavras para exorcizar a pessoa, né? Como se existissem palavras-chave para exorcizar uma pessoa, os demônios, para esconjurar os demônios. E muitas pessoas, quando elas têm a prática de exorcismo, elas usam o crucifixo, elas usam o sal, água benta. Tem igrejas que fazem corredor de sal para que as pessoas possam passar e que elas sejam libertas. Jesus, ele não disse que nós precisamos de
objetos. Jesus ele não disse que nós precisamos destas coisas, de palavras certas, né, para expulsar os demônios na vida das pessoas. Jesus nos deixou a fórmula, ele nos deixou o segredo para que nós possamos expulsar os demônios na vida das pessoas. Primeiro, nós precisamos viver uma vida consagrada a Ele. Nós precisamos ter uma vida de oração, de santificação e de renúncia ao pecado. E o segredo que Jesus nos deixou é usar o nome dele. Ele diz que apenas no seu nome as pessoas seriam libertas dos demônios, que os demônios seriam expulsos em nome dele. Está registrado em Marcos capítulo 16, versículo 16 e também Mateus capítulo 10, versículo 1. Este poder, Jesus ele delegou aos seus discípulos e ele delegou também para nós. Ele delegou para a sua igreja. Para quê? Para que os cativos sejam libertos, né, do poder dos demônios, para que haja o avanço do reino de Deus com a pregação do Evangelho. Hoje nós vemos tanta aberração em nosso meio, quando as pessoas vão exorcizar alguém ou vão expulsar os demônios que estão na vida de alguém, que estão possuindo o corpo de alguém. Infelizmente, muitas pessoas, elas machucam as outras que estão possessas, jogam no chão, seguram com força, gritam no ouvido das pessoas, né, acreditando que elas estão atingindo os próprios demônios, quando na verdade estão machucando aquelas pessoas que infelizmente estão possuídas. E demônio, ele não tem medo de grito, né? Ele tem medo de crente com vida consagrada, de crente que vive com a vida no altar e em oração e que tem autoridade para usar o nome de Jesus. Jesus lá em Lucas capítulo 10, versículo 17, ele deu autoridade aos discípulos para que eles expulsassem os demônios na vida das pessoas. E quando eles voltaram, né, alegres, quando eles voltaram desta missão, eles estavam encabulados com a autoridade que o nome de Jesus tinha, porque os demônios se sujeitavam a eles por causa do nome de Jesus. Demônio, ele não tem medo de crente, porque você é crente, carrega uma Bíblia, deixa sua Bíblia aberta em casa no Salmo 91 ou em qualquer outra passagem. Ele não tem medo de água benta, ele não tem medo de crucifixo, ele não tem medo de gritos, de pessoas que não têm uma vida pautada na palavra de Deus. Ele não tem medo das pessoas que não têm uma vida de santidade, que vivem na oração, no jejum e que então usam o nome de Jesus. Debalde as pessoas fazem isso se elas não tiverem todas, né, estas coisas para usarem então o nome de Jesus. Um exemplo que nós temos disso é lá em Éfeso, está na carta do apóstolo Paulo, a igreja que estava em Éfeso, quando 7 filhos de Seva era um judeu naquele tempo, e eles tentavam exorcizar as pessoas, né, que estavam naquele lugar também possuídas. E o demônio que estava, né, na vida daquele homem possesso, falou na boca daquele homem, dizendo que ele conhecia Jesus e que ele também sabia muito bem quem era Paulo, mas a eles ele não conhecia. E a palavra de Deus vai dizer que aquele endemoniado deu em cima deles, que ele conseguiu atingir 2 deles e deixaram eles nus e machucaram muito. E eles tiveram que fugir daquela casa, porque eles não conseguiram exorcizar aquele homem.
Não é de qualquer jeito, não é com uma vida de qualquer jeito que nós vamos conseguir libertar as pessoas que são escravas, possuídas pelos demônios. Eles não se sujeitarão a nós se nós estivermos com a vida de qualquer maneira, com vida de pouca oração. Nós não vamos conseguir. Paulo, até mesmo quando ele não podia estar nos locais, ele não podia estar nos locais ao mesmo tempo, então ele enviava os seus lenços e os seus aventais, e os demônios se sujeitavam com a autoridade que havia na vida de Paulo, com a autoridade que foi delegada a ele. E mesmo ele enviando os seus objetos, os demônios se sujeitavam e saíam em retirada. Vida de pouca oração é vida de pouca fé, é vida de pouco milagre. Quantas pessoas são decepcionadas quando são chamadas para expulsar os demônios na vida de alguém e elas voltam sem fazê-lo, não conseguem fazê-lo, mesmo usando o nome de Jesus. A fórmula que Jesus deu foi essa, é que em nome dele os demônios iam se sujeitar. E, infelizmente, na maioria das vezes, eles não se sujeitam. É com a pregação do Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho para as pessoas que estão endemoniadas. E o ouvinte, ele tem que ter aceitação da palavra de Deus. Aí assim os demônios vão perdendo terreno. Está em Atos capítulo 19, versículo 13 ao 16. A lição em estudo, ela diz respeito ao endemoniado de Gadara. No Evangelho, segundo escreveu Mateus, ele fala de 2 endemoniados, enquanto que Lucas e Marcos, eles falam apenas de 1. Há quem diga que, como Mateus, ele escreveu para os judeus, e a tradição judaica diz que para um judeu um fato ter autoridade e eles aceitarem, tem que ter pelo menos 2 testemunhas ou mais. Por isso que em algumas passagens de Mateus, eles sempre colocam 2 pessoas. Então foram 2 endemoniados, foram 2 cegos e aí por diante. Outros dizem, outros eruditos, eles dizem que Marcos e Lucas, eles falaram apenas do endemoniado mais feroz, que na verdade tinham 2 endemoniados, e que eles apenas citaram um endemoniado mais feroz, mais agressivo. Mas apenas Marcos, ele escreve este fato com riqueza de detalhes, os fatos ocorridos naquele dia. Ele relata o diálogo que Jesus teve com aqueles demônios, e o comentário do NVI diz que Jesus, quando perguntou o nome, ele não perguntou o nome para os demônios. A pergunta não foi feita para os demônios, mas para o homem, para perceber seu estado de lucidez. E feita a pergunta, quem respondeu foram os demônios, falando assim, não o nome deles, quando eles disseram, nosso nome é Legião. Na verdade, não era o nome deles, mas eles estavam dizendo a quantidade de demônios que tinham possuído o corpo daquele homem. Eles estavam naquele corpo em quantidade muito grande. Uma legião romana, para servir de exemplo para nós, elas variavam de 2.500 até 6.000 soldados romanos com o passar do tempo. Então, os eruditos deduzem que na vida daquele homem tinha aproximadamente mais de 2.000 demônios, visto que foram mais de 2.000 porcos que caíram dentro do mar. Então, quando eles disseram, nosso nome é Legião, eles estavam dizendo
da quantidade de demônios que tinham possuído o corpo daquele homem. Quando Jesus Cristo ele veio ao mundo, ele entrou no domínio de Satanás. Afinal de contas, ele é o Deus deste século. E Jesus encontrou as pessoas em densas trevas e prisioneiras, escravas do poder de Satanás. Jesus veio pôr em liberdade os cativos. Ele foi ungido pelo Espírito Santo para apregoar o ano aceitável. Está em Lucas capítulo 4, versículo 17 ao 19. Para isto Jesus Cristo veio. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Está em 1 João capítulo 3, versículo 8. Jesus Cristo ele veio para dar paz às pessoas atormentadas pelo mundo exterior e também as pessoas que estavam atormentadas no seu interior, possessas de demônios. Jesus veio para dar alívio para as nossas almas. Afinal de contas, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso refrigério. No segundo ponto, nós vamos falar sobre opressão. É o que os demônios causam na vida das pessoas. Ele oprime as pessoas. Eles são agentes da maldade. Nós já aprendemos que este mal que existe espalhado no meio da humanidade não foi provocado por Deus. Os próprios demônios provocam o mal na vida das pessoas e enraizam o mal no coração das pessoas. Eles tomam posse da mente das pessoas. As pessoas que estão possessas, elas têm uma força descomunal. Elas fazem coisas que depois elas nem sabem que elas fizeram aquilo. Elas são usadas, elas perdem o domínio, o controle de suas próprias vidas. Uma vez eu ouvi uma entrevista, não sei se os irmãos vão recordar, daquele maníaco do parque, que ele violentou e matou mais de 100 mulheres, segundo o relato dele. E ele diz que, às vezes, quando ele estava em si, ele não tinha desejo de fazer aquelas coisas. E que ele mesmo colocou uma grade na janela do seu quarto, para que quando à noite viesse aquele desejo de consumir estes atos, ele não tivesse por onde passar. E ele disse que uma força extraordinária fez com que ele arrancasse a grade da sua janela e continuasse cometendo as atrocidades que ele fez com aquelas mulheres, né? Ele ouvia vozes, ele tinha força e coragem que ele sabia que não era dele, né? E de cometer aqueles crimes. E na Bíblia nós encontramos a mesma forma de agir, né, que o demônio usa para agir e humilhar as pessoas, as criaturas de Deus. É isso que eles fazem. O gadareno, nem as correntes poderia segurá-lo preso em cadeias. Nada tinha poder de deter aquele homem. Além disso, ele andava nu e se cortava com as pedras e ainda vivia numa situação humilhante. Ele vivia nos sepulcros. E foi nesta situação que Jesus encontrou a humanidade, subjugada pelas forças satânicas. A possessão demoníaca é uma das armas usadas por Satanás e seus demônios na luta contra o reino de Deus. Está em Mateus capítulo 8, versículo 28, que fala a respeito deste endemoniado, o gadareno. E em Mateus capítulo 17, versículo 15, o jovem lunático que era lançado no fogo, ora era lançado na água, se convulsionava, espumava a sua boca, se contorcia, e isso desde criança. Foi este jovem que os discípulos não puderam expulsar o demônio.
E Jesus vai dizer que foi por causa da pouca fé deles. E quando eles, em particular, perguntaram a Jesus por que eles não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem, Jesus responde para eles: essa casta de demônios, elas só saem com jejum e oração. Não é que eu tenha que fazer um jejum hoje para mim fazer uma visita para expulsar demônios. Jesus está querendo dizer para nós que nós precisamos ter uma vida de constante oração e de jejum. Termos uma vida consagrada para termos autoridade sobre as forças satânicas. Quando Paulo, em Atos, capítulo 16, versículo 17, encontrou uma jovem escrava, ela tinha um espírito de adivinhação. Hoje nós precisamos discernir quando é o Espírito Santo que está falando ou quando são esses demônios disfarçados em espírito de adivinhação. E aquela jovem andou seguindo-os por dias, dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo. Então Paulo, com toda a autoridade que foi dada a ele, ele repreendeu e expulsou aquele demônio da adivinhação da vida daquela jovem. Ela foi liberta. Os seus senhores não gostaram porque perderam a sua renda e por isso eles foram presos e açoitados. Os demônios, eles deixam as pessoas surdas. Nem toda surdez é diabólica, mas eles deixam as pessoas surdas, mudas, com a mente debilitada, adoece as pessoas e tantas outras coisas que eles têm o poder de fazer com a vida das pessoas. Está em Mateus capítulo 9, versículo 32 ao 33 e também Mateus capítulo 12, versículo 22. No segundo tópico nós vamos falar sobre a legião demoníaca. Eles são milhares e eles sabem que restam pouco tempo até que chegue o tempo que Jesus esmagará de vez a cabeça de Satanás, esmagará de vez os demônios debaixo dos nossos pés. E eles sabem que eles serão lançados no lago de fogo. Está em Mateus capítulo 25, versículo 41. Eles já sabem do julgamento deles. Jesus triunfou sobre ele na cruz do Calvário e na ressurreição, aniquilando de vez seu poder. E por diversas vezes nós encontramos a manifestação dos demônios na presença de Jesus. E aqui no caso em questão que nós estamos estudando, ele gritou, para Jesus, perguntando se ele veio atormentá-lo antes do tempo, rogando que não os enviasse para fora daquela província, revelando assim seu poder limitado de não poderem agir da maneira que querem. Quando o homem possesso viu Jesus, ele se aproximando, se prostrou diante dele, não em adoração, mas em reconhecimento que chegou ali, naquele lugar, alguém infinitamente maior, muito mais poderoso do que eles. Jesus, ele não nos ensinou a dialogar com os demônios, mas Jesus nos mandou expulsar. E existem igrejas que, baseadas neste texto, elas acreditam que elas podem sim dialogar com os demônios, baseados nesta passagem, como se eles tivessem alguma coisa boa para nos falar, como se eles tivessem algo de bom a nos ensinar. Jesus diz que ele é mentiroso desde o princípio e que nele nunca houve verdade. Está em João capítulo 8, versículo 44. Eles não suportavam a presença de Jesus. Eles não suportam a presença de Jesus. Eles saíam gritando e uivando diante da ordem de Jesus. A presença de Jesus é um tormento para o reino das trevas.
ele já está julgado. Ele sabe disso. Já está em João, capítulo 16, versículo 11. E ele sabe o seu destino final. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre o poder de Jesus. Eles sabem quem é Jesus. O exemplo disso que nós temos, que nós já falamos, é quando eles mesmo confessam que sabem quem é Jesus, no caso dos 7 filhos de Seva, que está em Atos 19:15. E aqui também no caso do Gadareno. Eles chamaram a Jesus, reconhecendo-o como o Filho do Deus Altíssimo. Tiago, em sua epístola, ele escreveu que se nós cremos que há um só Deus, nós fazemos muito bem, porque também os demônios creem e estremecem, porque eles conhecem e têm certeza da imutabilidade da vontade e dos decretos de Deus. O que está escrito a respeito deles, eles sabem que não mudará. Eles sabem o que está escrito a respeito dos juízos vindouros. Todos eles acontecerão, porque o nosso Deus, ele não muda e nele não há sombra de variação. Eles sabem da soberania de Jesus, que ele tem todo o poder e domínio sobre toda a criação. Os demônios sabem que tudo está debaixo do poder de Deus. Deus entregou a Jesus todo o poder no céu e na terra. Mesmo sendo quem são, eles não podem fazer nada sem a permissão de Jesus. Está em Mateus capítulo 28, versículo 18. Eles pediram para não serem mandados para o abismo antes do tempo. Eles pediram a Jesus que eles pudessem entrar nos porcos. Diante de Jesus, eles não são nada. Eles não podem fazer o que eles querem. Foi Deus que permitiu a ele que tocasse em Jó. Está em Jó capítulo 1, versículo 12. Ele pediu a Jesus para se andar com Pedro, mas isso não foi permitido. Está em Lucas capítulo 22, versículo 31. Quando alguém ele é liberto das garras do maligno, há uma mudança maravilhosa na vida da pessoa. As pessoas daquela província ficaram atemorizadas e maravilhadas com o que elas estavam vendo. O homem agora estava em seu estado normal, em perfeito juízo, vestido e ao lado de Jesus. É maravilhoso ver o que o nome de Jesus pode fazer na vida dessas pessoas. O nosso chamado é este também, que por intermédio do Evangelho de Jesus, nós devemos ir e libertar os cativos e em nome de Jesus expulsar os demônios. Está em Mateus capítulo 10, versículo 1 e também Marcos capítulo 16, versículo 15. Só abrir um parêntese aqui, existem alguns estudiosos que dizem que o Evangelho de Marcos, ele termina no versículo 8, e que do versículo 9 ao 20 é um acréscimo, mas não é o caso aqui de que nós estamos falando. O apóstolo Paulo, quando ele esteve na presença do rei Agripa, está lá em Atos capítulo 26, nós vamos falar a respeito do versículo 18, ele vai dizer para ele a respeito da sua chamada. Qual foi o objetivo de Jesus ao chamar Paulo? Qual foi a missão entregue por ele naquela chamada? E a missão dele, ele disse, era para abrir os olhos dos gentios, convertê-los das trevas e do poder de Satanás a Deus. São dois senhores, Paulo quis dizer. Olha, ou estamos debaixo do domínio de Satanás, ou nós estamos debaixo do domínio de Deus. E é maravilhoso quando nós vemos pessoas sendo libertas. É lindo.
né, a autoridade que existe no nome de Jesus e que Ele pode mudar a vida das pessoas. No último tópico nós vamos falar sobre os porqueiros, né? Quem eram estes homens? Eram os criadores de porcos daquela época. O local do acontecimento também há uma pequena divergência do nome da cidade e também depende das traduções bíblicas que nós vamos ler. A Bíblia de Jerusalém, a Almeida corrigida e atualizada, e outras traduções, a NVI, elas chamam aquele local de a aldeia de Gerasa. Muitas traduções dizem que era este nome, porém, esta cidade de Gerasa, ela ficava a 50 quilômetros do mar de Tiberíades. Então, os tradutores, eles chamam aquelas pessoas daquela localidade de gerasenos, ao invés de gadarenos. O que torna possível, né, que é impossível afirmar, porque a Bíblia vai dizer que Jesus atravessou o mar e já chegou na cidade de Gadara, sendo que esta cidade, né, de Gerasa, ela ficava a 50 quilômetros do lugar de onde foi contado este fato que aconteceu. Para alguns eruditos, o escritor Marcos, ele mistura dois acontecimentos que Jesus fizera de expulsão de demônios. Um que encontrou, que aconteceu nessa cidade de Gerasa, a 50 quilômetros, e este que aconteceu na cidade de Gadara. Porém, lá na outra cidade, Jesus apenas expulsou os demônios. E aqui, Jesus, além de expulsar os demônios, aconteceu o diálogo com os demônios e eles foram permitidos entrar naqueles porcos. Então, há essa pequena divergência, mas nós devemos nos ater aos fatos, né, que aconteceram. A maioria desses moradores dessa cidade, dessa região de Decápolis, né, das 10 cidades, a maioria deles, eles eram gentios e por isso que eles criavam porcos sem nenhum peso de consciência, porque eram costumes deles. Mas para o judeu, né, para eles, o porco ele era considerado um animal impuro. Está lá em Levítico, capítulo 11, versículo 17. Quando nós lemos este texto, nós vimos que a opressão que aquele endemoniado vivia era muito grande. Tão grande que os 2.000 porcos não suportou e se lançaram no mar. Eles se precipitaram ao mar e morreram todos afogados. O gadareno, então, ele pôde ver em que situação ele se encontrava anteriormente. Os porcos, eles eram considerados o lar dos demônios ou dos espíritos humanos. Para um judeu, segundo a tradição judaica, porco e demônio, para eles, era a mesma coisa. Só que nem todos ficaram felizes com a bênção, com a vitória daquele homem que, por anos, nós não sabemos quanto tempo, né, ao certo, viveu subjugado pelas forças satânicas. Nem todos ficaram felizes com a libertação daquele homem. Agora, depois de liberto, ele queria seguir Jesus, mas Jesus o impediu de fazer isso. Falou: olha, se apresente à sua família e vai evangelizar essas 10 cidades, dizendo o que Deus fez na sua vida. Na verdade, Jesus estava dando a ele a missão de libertar outras pessoas das garras do inimigo. Eram 10 cidades gentílicas que precisavam conhecer o poder libertador de Jesus. E acontece algo que assustam as pessoas. Os moradores daquele lugar rogaram a Jesus
que saíssem daquele lugar por causa do prejuízo que ele dera aos criadores. As pessoas não se preocuparam, não se alegraram com a libertação daquele endemoniado. Os animais, revelando aqui para nós que os animais, eles eram muito mais importantes do que a liberdade daquele endemoniado. Eles valorizavam muito mais aos animais do que pessoas. E hoje nós encontramos isso em nosso meio, assim também. As pessoas valorizam mais coisas do que pessoas. Um animal espancado, ele tem muito mais valor do que uma criança violentada. A lei, ela é muito mais rígida para um animal que é espancado do que para uma criança que é violentada, para uma criança que é abandonada. Nós, infelizmente, colocamos coisas no lugar de pessoas. Os judeus, eles eram hipócritas de tal forma que eles queriam proibir Jesus de curar nos sábados, de libertar as pessoas que viviam oprimidas pelos demônios. Mas Jesus disse para eles: mas vocês não se importam de soltar os seus animais das manjedouras e levá-los para beber água. Eles davam muito mais valor em coisas, em animais, do que em pessoas. Está em Lucas capítulo 13, versículo 15 ao 16. Por que hoje não se expulsa demônios como era no passado? Hoje nós vemos uma igreja fraca, mas querendo muito poder, querendo muito milagre. Igreja de pouca oração, de pouco jejum, de pouca santificação, mas querendo muito poder, muita autoridade, muitos dons. Nós não podemos, a palavra de Deus nos ensina que nós não podemos confiar em nós mesmos, nem em nossa força, nem em nossa capacidade, mas na força do poder que há no nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo é que nós podemos fazer estas coisas. Usa-se o nome de Jesus hoje de uma maneira tão leviana. No cotidiano, as pessoas estão usando o nome de Jesus, tomando o nome de Jesus em vão. E aí, quando de fato nós precisamos usar o nome de Jesus para que ele tenha autoridade, aí ele não surte efeito em nossos lábios. Então quer dizer que o nome de Jesus, ele não tem mais poder? Sim, o nome de Jesus tem. O diabo conhece quem é Jesus, mas ele também sabe quem é que nós somos. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, que você tenha uma ótima aula. E eu insisto, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, né? Aperte o sininho das notificações para que minha aula chegue todas as semanas, para você compartilhe as minhas aulas em suas redes sociais e também curta esta aula para que o meu canal possa crescer. E eu quero mandar um abraço para os irmãos, ainda estou mandando um abraço para os irmãos da aula de número 2 e acredito que até a próxima aula nós estaremos ainda retribuindo o carinho dos irmãos aqui no meu canal. Eu quero mandar um abraço para a nossa irmã Iraci Reis, da Assembleia de Deus de Engenheiro Paulo, Frontin, Sacra Família. Também para a nossa querida Maria Ambrósio, de Votuporanga do Espírito Santo, Gilmara Freitas, da Assembleia de Deus em Itaueira, Piauí, Neide Rodrigues, da Assembleia de Deus de Paulista, de Pernambuco, nossa irmã Maria Cristina, da Assembleia de Deus Ministério Belém, em Teodoro Sampaio, em São Paulo, para a nossa irmã Inês Maria Santa Bárbara, de Bancários, da Paraíba, para a nossa irmã Ruth Marques, da Assembleia de Deus São Gonçalo dos Campos, para Marisa Pereira, de Araguatins, Tocantins, também o nosso irmão Wilson, para o presbítero Everaldo Lima, da Assembleia de Deus de Moreilândia,
Pernambuco, para o nosso irmão Ronaldo de Souza, da Assembleia de Deus Ministério da Serra, também Kátia, lá do Maranhão, da Assembleia de Deus, para o nosso irmão Emanuel Iatagan, espero que esteja certo, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Um abraço para todos os irmãos. Para Janduí, de Valparaíso, de Goiás, para nosso irmão José Monteiro, de Estrela do Oriente, Campo 5, Assembleia de Deus, Imperatriz, Maranhão. Para nossa querida Flávia Saraiva, de Angueretá. Flávia, obrigada pelo carinho, né? Aqui, faz parte do nosso campo. Também o nosso irmão Jorge Soares, da Assembleia de Deus, Ministério Plantar, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Também o nosso irmão Pastor Valmir, do Brejão da Caatinga, Campo Formoso, Bahia. Nossa irmã Arcângela, da Assembleia de Deus, Imperatriz, Maranhão. Para nossa querida irmã Fabiana, também Lília, da Assembleia de Deus, de Cima de Seta, Brasília, Distrito Federal. Nosso irmão José Monteiro da Cruz, que está sempre aqui, um abraço. Nossa irmã Lia Feitosa, da Assembleia de Deus, em Maceió, Alagoas. Nosso irmão Walter Martins, da Assembleia de Deus, de Paracambi, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Antônio de Jesus da Silva, da Assembleia de Deus Imperatriz, também Maranhão. Um abraço para os irmãos aí do Maranhão. Vivo, da Assembleia de Deus de Iguatemi, do Mato Grosso do Sul. Nilson Coelho Santos, da Assembleia de Deus em Teresina, em Piauí. Nosso irmão Onildo Lopes, da Assembleia de Deus Bom Jardim do Maranhão. Selma Alvernaz, de São João do Meriti, Rio de Janeiro. Nosso irmão Tacílio Martins, do Vale Encantado, Vila Velha, Espírito Santo. Também nosso irmão Valbenes Brito, da Assembleia de Deus São Domingos, de Araguaia do Pará. Fica aqui meu abraço carinhoso para todos os irmãos. E eu quero mandar um abraço especial para a minha querida irmã Maristela Totti. É um prazer ter você aqui no meu canal. Que Deus continue te abençoando. E dá um abraço aí também no nosso querido pastor Ivani, que mora no meu coração e não paga aluguel. E eu te aguardo aqui na minha próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço a todos vocês.